A paz seja a todos os irmãos, a todas as irmãs. Hoje nós iremos começar mais um devocional aprendendo com o Senhor. E a palavra que Deus vai nos ensinar hoje é sobre o secreto. O que você tem feito em secreto? São atitudes que glorificam e honram o nome do Senhor? Porque fazer as coisas visíveis boas, fazer o bem de forma visível, isso aí até o ímpio, ele pode fazer. Ele pode ajudar o próximo, ele pode fazer aquilo visivelmente bom aos olhos de todos. Mas o que nós fazemos em secreto vai nos diferenciar do ímpio. Amém? Vai nos mostrar se somos filhos de Deus ou não. Nós iremos meditar em Mateus capítulo 6 e versículo 6. Amém? O que você tem feito em secreto? É uma pergunta do Espírito Santo para você neste dia de domingo. São atitudes que honram e glorificam o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 6, olha o que Jesus nos ensina. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo, em algumas traduções em secreto. Então, o seu pai que observa em segredo ou em secreto, os recompensará. Amém? Então, olha que interessante. As nossas orações, temos orações na igreja também, que nós iremos orar em comunhão com os irmãos. Vamos orar para uma cura, mas Jesus ele nos recomenda também a orar em secreto, porque o nosso Pai, que observa em secreto, nos recompensará. Então não há nada em oculto para o Senhor. Tudo que você faz visivelmente e tudo que você faz em secreto, Deus ele observa. Por isso que muitas vezes nós temos que tomar bastante cuidado quando a gente pensa ou julga, nossa, mas fulano, ele é uma pessoa tão boa, por que ele está passando por isso? Nossa, fulano só vive na provação, por que ele está passando por isso? Eu vou lá ajudar, eu vou ajudar Deus. E aí, muitas vezes você só está vendo aquilo que essa pessoa deixa ou quer que você vê. E você não sabe o que está acontecendo em secreto. Então, por isso que é bom você pedir para Deus confirmação para ajudar qualquer pessoa. Porque muitas vezes ela está fazendo algo em secreto que não agrada a Deus. E é por isso que Deus está provando, disciplinando e admoestando essa pessoa. E se você vai lá e vai ajudar, colocar a mão onde Deus já está colocando a mão, você pode sofrer consequências. Eu, como João Lucas, pastor, sempre oriento as ovelhas, os membros, olha, pastor, eu quero ajudar essa vida, o que eu faço? Pede orientação para Deus. Se for da vontade de Deus, Ele vai confirmar e você vai poder ajudar. Amém? Mas nós temos que entender não só do nosso secreto, mas do secreto de outras pessoas. Porque o ser humano que não é temente a Deus, ele é mau. Ele não teme a Deus. Ele não tem o senso de ser justo, de buscar a Deus, de temer a Deus, de fazer as coisas boas. Então toma cuidado com o secreto seu e com o secreto das outras pessoas. Não julga só pela aparência. A Bíblia nos ensina a não julgar só pela aparência, né? Então toma cuidado com o seu secreto, principalmente também. O que você tem feito em secreto? Porque ir para a igreja é fácil. Até o diabo ele vai para a igreja. E o diabo também está em muitas igrejas. Se a gente pode falar se são igrejas verdadeiramente. O diabo está no domínio de muitos líderes aí. Só que o que nós fazemos em secreto, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e oramos ao Senhor em secreto, e Ele que vê em secreto recompensa a gente, é isso que nós temos que tomar cuidado. Amém? É fácil fazer no visível. É fácil você postar que está ajudando, distribuindo cesta básica. É fácil você postar nas redes sociais ou mostrar para as pessoas que você faz o bem. Só que a palavra de Deus nos instrui até isso. Olha, quando a sua mão direita quando você abençoar com a sua mão direita, esconde a esquerda.
As pessoas não podem ver, tem que ser secreto, tem que continuar em secreto. Na igreja a gente ora, a gente louva, a gente dá testemunho, mas e em casa, como que você é em secreto? Lá na igreja a gente tem um testemunho de um menino que ele chegou no meu pai, no pastor João, e falou assim: nossa pastor, eu gostaria que meu pai morasse na igreja. E meu pai falou assim: mas por que você gostaria que seu pai morasse na igreja? Não, pastor João, porque meu pai na igreja ele é uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que ele é em casa. Aqui na igreja ele é amoroso, aqui na igreja ele ora, ele louva, ele trata a gente diferente do que trata a gente diferente, da maneira que nos trata como é em casa. Em casa ele xinga, em casa ele bate, em casa ele não é amoroso. E é por isso que eu gostaria que meu pai morasse na igreja, pastor João. Olha a cabeça de uma criança. Então, o pai dessa criança, no visível ele era bom, mas no secreto ele não era bom. E é no secreto que nós iremos ser bons testemunhos em nome do Senhor nosso Deus. Quando passar esse mundo, quando Deus nos recolher, nós não vamos prestar contas somente daquilo que foi visível. Nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos em secreto também. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 8. E nós temos que entender que o natural, ele reflete o sobrenatural. As coisas naturais, elas imitam as coisas sobrenaturais. A árvore, qual que é o secreto de uma árvore? O que tem uma árvore tem que você não vê? As raízes. Você não, muitas vezes só quando as raízes elas estão na superfície, mas geralmente as árvores, as raízes delas são profundas, buscando água, não é assim? Ela busca se estabelecer e busca água através do solo, da terra. Então o secreto da árvore é as raízes. E muitas vezes você vai ver que quanto mais as raízes são fortes e profundas, mais a árvore ela vai aguentar a tempestade, a chuva, as inundações. Da mesma forma somos nós. Quanto mais firmes foram nossas raízes no Senhor, em secreto, profundas, mais nós vamos resistir às tentações, aos dias ruins. Amém? Árvore com raízes boas vão dar frutos bons. Não tem como árvore ruim dar frutos bons. Assim como você, o seu secreto, se o seu secreto for bom, se o seu secreto gerar testemunho que honra e glorifica o nome de Deus, os seus frutos serão bons e vão glorificar e honrar e dar um bom testemunho de um servo ou de uma serva do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos e purifiquem. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Nosso coração é o que? É o secreto. Eu não sei o que passa no seu coração, assim como você não sabe o que passa no meu. Mas nós, como filhos de Deus, temos que pedir para Deus purificar os nossos corações. Pedir para Deus lavar os nossos corações. O salmista fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que estiver o coração puro e as mãos limpas. E essa tem que ser a nossa oração diária. Pedir para Deus purificar os nossos corações, lavar as nossas mãos, para que nós venhamos no secreto dar um testemunho que honre e glorifique o nome do Senhor. Amém? Êxodo capítulo 33, versículo 19. Os nossos frutos são resultado, ou é resultado, do nosso secreto. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Não tem como uma pessoa que tem um secreto ruim dar frutos bons. Tem que estar alinhado o secreto e o visível. Amém? Êxodo capítulo 33, versículo 19.
E João Lucas, como que eu faço, como que eu crio a intimidade com o Senhor? É em secreto, é no devocional, é no fechar a porta e orar, é no jejum. Jesus Cristo, ele até nos ensina no jejum não demonstrar que nós estamos em jejum. A cara ruim, a expressão ruim, para as pessoas, seu irmão tá desse jeito porque está em jejum. Não, Jesus Cristo até nos ensina que o jejum ele tem que ser secreto. Alguns jejuns têm que ser em secreto. Agora, quando é um jejum em comunhão, as pessoas vão estar em comunhão para fazer o jejum. Assim como Esther falou, olha, reúne o povo de Israel aí, da província, vamos fazer um jejum. Agora, outros jejuns não. Quando é um jejum, você não tem que sair espalhando que você está em jejum para tal objetivo, não. Faça em secreto. Jesus Cristo até fala, ó, lave seu rosto. O que é lavar o seu rosto? É melhorar a sua expressão, para que ninguém veja que você está em jejum. E ele ainda fala, olha, as pessoas que fazem isso, que demonstram às outras pessoas que estão em jejum, com a aparência ruim, com a expressão ruim, elas já receberam a recompensa, que vai ser essa, ficar com a aparência ruim. Agora não, quando você fizer jejum, lava o seu rosto, faça um jejum em secreto. Até nisso Jesus nos ensina. Êxodo capítulo 33, versículo 19. O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser, mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda, fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Essa é a experiência que Moisés teve, onde ele falou que queria ver o Senhor. E aí, Deus ele se revelou para Moisés, ele não viu o rosto do Senhor, mas ele viu as costas do Senhor, mas ele se revelou para Moisés como? Aonde que Moisés estava? No monte, em um momento secreto com o Senhor. E Deus ele vai querer, ele necessita que você, nós buscamos a Ele e nós vamos poder ter a revelação do Senhor em secreto. Onde você vai criar intimidade com Ele. Você entende isso? Deus ele se revelou para Moisés em secreto, não foi em público. E Deus ele quer se revelar para você, para mim, para nós em secreto também. É naquele momento que a gente vai estar em intimidade, em comunhão com Deus. É naquele momento que o nosso secreto vai estar honrando e glorificando o nome do Senhor. E aí ele vai se revelar para nós de maneira extraordinária. Pensa a experiência que Moisés teve de ver o Senhor passando e ver as costas do Senhor. Que experiência extraordinária. Mas ele estava como? Em secreto com o Senhor. Ele já tinha passado 40 dias e 40 noites com o Senhor em secreto. Ele não comeu, ele não bebeu, porque ele estava sendo sustentado pela presença de Deus. E é isso que acontece em secreto. Quando você está em secreto com o Senhor, Ele te sustenta. E é necessário essa geração, nós, eu, você, buscarmos o Senhor cada vez mais em secreto. Porque o secreto, ele vai gerar o visível, ele vai gerar os frutos, que todos vão ver e vão glorificar o nome do Senhor através da sua vida. O secreto é onde você pode confessar suas fraquezas e experimentar cada vez mais o amor do Pai. Busque o Senhor em secreto. Seu secreto está honrando e glorificando o nome do Senhor? João Lucas, está. Então continue. Não se limite a, eu vou ficar por aqui, não. Busque cada vez mais, incansavelmente. Busque o Senhor em secreto. Honre o Senhor em secreto. Honre o Senhor visivelmente. E pratique sempre a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nosso Pai celestial, nós estamos aqui nesse devocional mais uma vez. Obrigado, Pai, por nos ensinar
de forma extraordinária. Que o nosso secreto e o nosso visível venham honrar e glorificar o Teu santo nome. Que nós venhamos contemplar o Senhor cada vez mais no secreto, na intimidade do nosso lar, no fechar da porta para orar o Senhor em secreto, e o Senhor em secreto nos recompensar, no jejum, no vigiar, nas guerras internas diárias, que o Senhor possa estar conosco, que cada dia mais nós venhamos caminhar com o Senhor no secreto e contemplar as maravilhas do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais, que nós tenhamos a sede e a fome de Te buscar cada vez mais, e que o nosso secreto venha gerar frutos visíveis para as gerações, para as nações, honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém?